Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade. Como eu disse a vocês, a gente está chegando no final desse tema de música nordestina, certo? Então a gente vai ver o último assunto desse tema. Isso não quer dizer que a gente vai terminar esse assunto geral que é música nordestina hoje, certo? Mas vamos começar hoje e talvez terminamos na próxima aula, tá? Porque hoje eu vou falar da história desse assunto e na próxima aula eu vou trazer as obras, no caso as músicas, eu vou falar delas, a história delas e colocar para vocês ouvirem, tá bom? Então, que assunto vai ser esse? Vai ser um assunto chamado de música armorial. Eu acredito que a maioria aqui não sabe, nunca ouviu falar nesse nome armorial, certo? E eu vou explicar hoje o que é isso, tá? Vejam bem, a música armorial, ela é uma música que ela surgiu de um projeto, tá? Que não envolve só música, envolve as outras artes também. Teatro, a dança e as artes visuais, certo? A poesia, tá? E como é que começou esse movimento? É isso que a gente vai ver agora. No ano de 1970, na década de 70, o professor, escritor, dramaturgo, o artista Ariano Suassuna, eu acredito que a maioria já ouviu falar esse nome, né? Foi um dos grandes gênios da literatura brasileira, né? Para vocês terem uma ideia, Ariano Suassuna é nada mais, nada menos o escritor do Alto da Compadecida, né? Quem nunca viu e deu muita risada com aquele filme. Então, Ariano Suassuna, ele foi, né? Que ele morreu há pouco tempo. Ele foi um dos maiores escritores e dramaturgos do Brasil, considerado no Brasil e no mundo. Ele era paraibano, nasceu na Paraíba e viveu em Pernambuco. Então ele era desses dois estados. Mas ele era um defensor e um divulgador da cultura nordestina, certo? Ele era apaixonado pela cultura nordestina, nos seus livros, nas suas peças de teatro, nos seus filmes. A maioria dos temas que ele fala é sobre histórias do Nordeste, né? Vocês veem o Alto da Compadecida, né? Como é, que é João Grilo, Chicó, né? E é todo no linguajar nordestino e foi filmado no Nordeste, né? E, outras peças dele, outros filmes, né? Mas é, a gente está falando de música, o nosso assunto é música. Vamos ver o que tem a ver a música com Ariano Suassuna. Na década de 70, como eu estava falando, Ariano Suassuna ele era professor da Universidade Federal de Pernambuco. E ele coordenava uma área de pesquisa na universidade. Aí ele formou um grupo de pesquisa, né, alunos e professores juntos, para fazer pesquisas sobre arte, certo? E com o objetivo de fazer uma arte do Nordeste, uma arte nordestina. Só que com as influências, claro, da arte clássica. Por quê? Porque para muita gente, né, a arte que tem valor é a arte clássica, a arte da Europa, né? Aquela arte clássica bonita, tudo bem feito, tudo sofisticado, né? Tudo bem organizado, ornamentado. E a arte popular, principalmente a nossa do Nordeste, ela era muito desvalorizada, né? O pessoal dizia, isso aí não presta não. Cantador de viola, aboiador, isso é negócio de matuto, né? Poesia popular, versinho rimado, isso é poesia de matuto.
Tá entendendo? A arte popular do Nordeste, ela sempre teve, para muita gente, ela era desvalorizada, discriminada, certo? E Ariano Suassuna, ele fez esse projeto para mostrar que a arte do Nordeste, a arte popular da gente, do nordestino, do sertanejo aqui, do sertão, do Nordeste, ela é uma arte muito rica. Ela é uma arte valiosa. As pessoas é que não conheciam essa arte e criticavam sem conhecer, certo? Então, a ideia desse projeto, desse grupo de pesquisa, era pegar a arte clássica, certo? A arte clássica, no geral, por exemplo, na música. O que é a música clássica? É aquela música da Europa que é de orquestra, né? Que tem um maestro, que tem aquelas orquestras imensas, aquelas músicas bem bonitas, bem feitas, não é? Que são mesmo, né? Claro. As músicas dos grandes compositores como Beethoven, Johann Sebastian Bach, Haydn, Mozart, Wagner, os grandes compositores da música clássica, né? O melhor da música que existia no mundo. Pegar esse tipo de música e misturar, fazer ela, na verdade, com a nossa cultura, certo? Então, na música são esse tipo de música que eu estou falando. O teatro, né? Aqueles teatros da Europa também, com dramaturgias clássicas. Fazer esse teatro agora com a nossa história. Por exemplo, o Alto da Compadecida, né? Ele é uma dramaturgia de uma história, mas essa história ela é voltada à nossa cultura, tá entendendo? E nas artes visuais também, aquelas pinturas clássicas dos grandes pintores, né, da Europa, os grandes pintores do mundo, fazer também, só que agora fazer com a nossa cultura, as nossas coisas, tá entendendo? Os nossos desenhos, as nossas pinturas, com as técnicas da pintura clássica, certo? Era por aí, tá? É claro que eu estou falando aqui num resumo, né? Eu não estou falando detalhadamente, senão a gente tinha que ser umas 10 aulas só falando do armorial. É um assunto muito interessante. Mas vamos para a música. Então, qual é a nossa música? Qual é a nossa cultura musical, né, do Nordeste? Qual é? Como a gente já vem vendo, né, o aboio, né, a música do aboiador, do vaqueiro, né, o cantador de viola, o repentista de coco, daquele que faz verso nos pandeiros, né, a banda de pífano, aquelas bandas que tocavam em procissão nos interiores. Muita gente aqui de vocês são muito jovens, talvez não conheçam, mas eram bandas que tocam em procissão, bandas de rua, né? Bandas de música. Usando também as letras das nossas músicas, da nossa cultura, né? Falando da nossa história, tá entendendo? Aí pronto, pegar esse tipo de música, esse tipo de arte, certo? E fazer essa música com a influência da música clássica. Como é que vai ficar isso? Eu particularmente, eu sou fã da música armorial. Tanto é que as minhas composições, como vocês já assistiram algumas, tem tudo a ver com a música armorial. Tá entendendo? Então, resumindo, o que é a música armorial? É uma música que ela é feita com a nossa cultura, as nossas raízes musicais, por exemplo, o aboio, o cantador de viola, o ritmo do baião, o ritmo do forró, do frevo, tá entendendo? Isso não são ritmos da gente, a gente não já viu isso, né? O maracatu, certo? O coco. Então, esses ritmos nossos, lembra daquelas aulas que eu falei da escala nordestina, que é diferente da escala normal, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, que tem umas notas alteradas e dá um som diferente.
Pronto, usar tudo isso que é da nossa música, da nossa cultura, da nossa raiz, certo? A música indígena que é nossa, certo? Vocês pesquisaram isso, tá? A música indígena, tudo. Pegar essa nossa música e fazer ela do jeito da música clássica da Europa. Como assim? Com orquestras, com instrumentos de orquestras, feitas nas partituras, né? Aquelas leituras musicais, aqueles símbolos de música. Você imagina, a música clássica, ela para ser tocada, ela tem que ser lida na partitura, tem que estar escrito os símbolos da música clássica, né? Vocês já viram uma orquestra tocando, os violinos, os violoncelos, as flautas, os clarinetes, vocês já viram quando uma orquestra está tocando que tem uma folha na frente e eles ficam lendo os símbolos musicais? Então, imagina agora um baião, um forró, um maracatu, que é uma música popular, e a pessoa ter que ler os símbolos musicais disso. Um aboio, a música do aboiador, por exemplo, né? que eu já fiz aqui. Né? Imagina uma música de aboiador, você transformar ela para um violino tocar. Você transformar uma música de um violeiro repentista, né, fazendo verso. Eu estou aqui agora fazer verso para você. Então, pegar uma música de repentista e transformar ela numa música que seja tocada por uma flauta, por um violoncelo, um violino, uma harpa, instrumentos clássicos, por uma orquestra completa. Tá entendendo? Pegar um frevo de rua, que é aqueles frevos bem agitados. Pegar, escrever, transcrever, fazer os símbolos musicais do frevo e colocar uma orquestra para tocar, ou mesmo que não seja uma orquestra, mas colocar instrumentos clássicos, né? Como eu já falei, violinos, flautas, clarinetes, oboés, e a gente vai aprender sobre instrumentos depois, certo? Mas instrumentos clássicos de orquestra para tocar a nossa cultura, a nossa música, o nosso baião, o nosso aboio, né? Com os nossos instrumentos, a viola nordestina, que também vai ter aula sobre a viola nordestina. Ela tá ali, aquela lá, ó, a última lá. Aqui é um violão, a guitarra e uma viola nordestina. É um instrumento que parece um violão, mas não é um violão, certo? Então é um instrumento que é nosso também. Pegar um instrumento desse e tocar com uma orquestra, ou lendo a partitura como uma orquestra. Vocês viram o meu vídeo, né? Aquele vídeo da primeira aula que eu estou tocando a viola e tem um colega meu lá de Portugal tocando o violoncelo. Então isso é música armorial, porque eu usei o ritmo do maracatu, eu usei a viola nordestina para tocar e usei as notas musicais do Nordeste, lembra da escala nordestina, e toquei junto com o violoncelo, que é um instrumento clássico de orquestra. Então essa mistura faz com que a música seja uma música que faça parte do movimento armorial, certo? Movimento armorial criado por Ariano Suassuna, é um dos fundadores desse movimento na década de 1970, tá bom? Então, para encerrar nossa aula, pesquisem sobre música armorial e vocês podem pesquisar sobre movimento armorial também, tá? Movimento armorial vai falar da história, né? E música armorial, vocês vão ver que vai aparecer várias músicas. Vocês podem ouvir, tá? Vocês podem dar a opinião de vocês, o que vocês acharam, mas na próxima aula eu quem vou colocar as músicas para vocês e vou falar delas, tá? Vocês podem ouvir nas pesquisas de vocês, se vocês quiserem. E se quiser só falar da história, vocês pesquisam, botam no caderno o que vocês acharam interessante, a história da música armorial, certo? Anota aí o que vocês acharam interessante. E na próxima aula a gente vai ouvir. E eu vou falar sobre as histórias das obras e dos compositores, tá bom? Então ficamos por aqui nessa explicação. Lembrando, tem a pesquisa sobre música armorial e movimento armorial, tá? Vocês podem pesquisar também sobre a vida de Ariano Suassuna, tá bom? Então, um abraço, tchau e até a próxima, se Deus quiser.